Tudo certo? Boa noite a todos. Vou pedir licença para tirar esse novo acessório que nós temos que usar, né? E pedir que nosso Mestre Jesus, que os nossos mentores espirituais e que os guias dessa casa, Benedito Camargo, Frederico Rola e Maria Júlia, que possam estar junto conosco na conversa que teremos hoje a respeito desse tema, a união do corpo e da alma. Primeiramente, é muito gratificante para todos nós, cristãos, espíritas, podermos, num momento tão difícil como esse, estarmos aqui, em comunhão com os nossos irmãos aqui encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que também, assim como nós, precisam de toda essa energia e tanto nos colaboram para que o nosso estudo seja proveitoso e que no retorno aos nossos lares nós possamos refletirmos sobre esse papo que muito humildemente trazemos hoje, agradecendo a todas as pessoas também que estão acompanhando pela nossa página do Facebook. E vamos falar do momento mágico da união do espírito no corpo quando encarnado. Emmanuel sabiamente definiu que nós somos, como nós sabemos, espírito e corpo, né? E temos o perispírito também. E ele comparou, a gente já trouxe isso em algumas vezes, os senhores já devem conhecer também, a semente de uma fruta, no caso ali representada pelo abacate, onde a casca é o nosso corpo físico, esse que nos envolve, perecível, com um prazo de validade neste plano. É o nosso perispírito ou periesperma, né? Porque ela também tem um prazo de validade, mas ela já é mais sutil. E a semente ou germen, que é o caroço, é o nosso espírito. E ele é mágico, porque se nós pegarmos um caroço de qualquer fruta e a terra depositarmos, ela gerará um outro fruto. Isso graças à dádiva divina. A questão 344 do Livro dos Espíritos nos diz, Kardec, quando indaga ao Espírito da Verdade, que a união da alma ao corpo se dá na concepção, mas não se completa, senão no momento do nascimento. A partir do momento da concepção, aquele espírito já é designado para aquele corpo. Só que através de um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais conforme a gestação vai se desenvolvendo, até o momento mágico do nascimento desse novo ser, quando o grito que escapa da sua garganta, a criança anuncia que ela chegou, ela está entre os vivos. E ali teremos mais um servo e mais um exemplo da criatura perfeita do nosso Criador. Pois bem, acredito que muitos aqui já tenham tido a emoção de ser pai ou mãe, e é maravilhoso o momento em que você escuta o seu primogênito. Passa um filme na cabeça da gente. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu segurei meu filho, há 25 anos atrás. Eu recém saído do quartel e peguei aquele... A gente pensa que a gente está pegando um vaso da vovó, né? Você pega todo cheio de melindres, porque pelo amor de Deus. E aí de repente ele abre o olho, olha para você e fala, ó, tô aqui, cheguei.
aquela comunicação de frações de segundos, talvez seja o maior discurso que nós já ouvimos da prova do amor. Não tem uma parte do nosso corpo que não trema, não se arrepie, e aquela imagem fica gravada para sempre. Toda mãe lembra da primeira vez que olhou para o seu filho. E o pai também, viu? Eu falo isso porque, não é verdade? Pai que sabe também, a gente também. Só que naquele momento, não é aquele serzinho apenas que está se comunicando. É o espírito milenar, que através de uma missão recebida, e através de um plano perfeito, do plano espiritual, decidiu iniciar uma nova jornada, sob sua responsabilidade. Afinal de contas, você é o responsável por aquele ser. Cabe a você amá-lo, respeitá-lo, ensiná-lo e, principalmente, criar, através dos seus exemplos, o caráter daquele novo ser. A questão 23 do Livro dos Espíritos nos diz que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós somos a mônada divina. Temos uma partícula de Deus dentro de nós, cada um. Dá para mensurar o quão maravilhoso isso é? Independente de todos os nossos defeitos, de todas as nossas falhas, nós carregamos a partícula de Deus. O Deus que fez tudo, o Deus que é perfeito, o Deus, como a questão número 1, a questão prima do Livro dos Espíritos, é o Criador de tudo, que é Deus. E já na questão 367, já dentro do nosso tema, a matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Será que a gente consegue mensurar a maravilha que deve ser para o espírito, quando na erraticidade, para aqueles que estão adentrando a doutrina há pouco tempo, a erraticidade é aquele período que consiste entre uma encarnação e outra, né? A partir do momento que nós desencarnamos, nós ocupamos uma esfera espiritual, e até que nos seja permitido uma nova jornada, a nossa reencarnação, esse período dar-se ao nome de erraticidade. Lá onde nós fazemos toda a nossa avaliação de tudo que foi feito nessa vida, na vida que, ora, vivida, e nos é entregue o nosso novo plano. E lá na erraticidade, a gente fica imaginando, eu fico imaginando como deve ser, no momento em que o espírito recebe a missão e a autorização para reencarnar, o encontro com todos aqueles que nos recebem. Mas Deus é perfeito, porque Ele apaga da nossa memória as nossas lembranças pretéritas. Mas a gente sente no nosso coração que existem pessoas que estão no nosso meio que a gente sabe e tem certeza que não pode ser apenas dessa existência. A minha mãe não pode ser só minha mãe essa encarnação, porque o amor que eu sinto por ela ele é transcendental. E o meu pai e o meu filho. E de repente aquele meu amigo ou meu vizinho que eu tenho uma relação inexplicável. Por que será? Porque nós já tivemos uma ligação anterior. E é engraçado que nós escolhemos sempre reencarnarmos nos mesmos ciclos. Por quê? Para que a gente possa fazer os nossos débitos e créditos. Já o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, diz o seguinte: o corpo e a alma são necessários um ao outro, e é preciso cuidarmos de ambos. Cuidar do corpo e da alma. Esse também é um tema muito gostoso de falar. Mas,
antes da gente adentrar profundamente a esse momento da junção, é importante dizer que não basta eu só cuidar do espírito e abandonar o meu corpo. Também não basta eu cuidar do meu corpo, ficar horas na academia, fazer uma dieta, cortar frituras, não comer glúten, não cortar açúcar, sendo que o meu espiritual é debilitado. O grande segredo para o caminho correto da evolução chama-se equilíbrio. Nem tanto Apolo, nem tanto Dioniso. Equilíbrio. O que nós devemos saber que no momento mágico, onde o espírito encontra o corpo que irá habitar a nova jornada, essa união entre o espírito e o corpo, ela é definitiva. No sentido que um não poderia substituir aquele que está designado para este corpo. Ou seja, este corpo aqui do César, o espírito que nele habita, era o espírito que para ele estava programado. Então, cada um de nós, na nossa concepção, no momento da nossa concepção, já recebemos o nosso espírito. Um espírito escolhe outro corpo, caso que ele escolheu morra antes dele nascer. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para que a gente possa entender. As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas das mortes prematuras. E às vezes, o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não terá chance de vida. E por isso, o escolhe. E se ele o faz, é porque ele está recuando diante da prova. Ou seja, assim como nós, quando encarnados, nós também temos falhas, temos os defeitos, alguns espíritos, e a maioria deles, como também estão no processo de evolução, eles também assim o fazem. Porém, sempre é muito bom ressaltarmos que a nossa evolução espiritual, ela é gradativa e ela jamais retrocede. E a nossa evolução espiritual, ela é individual. O meu amado irmão Claudinei não pode evoluir para mim, pela minha existência, nem tampouco vice-versa. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. O trabalho completo de reencarnação, com a plena integração do espírito reencarnante nos elementos físicos, somente se verifica aos 7 anos. Isso está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Por quê? Porque quando o espírito está habitando o corpo quando encarnado, até esta idade, a ligação efetiva entre o corpo e o espírito. Porém, a criança até esta idade, ela ainda não consegue discernir muitas coisas. E o espírito, ele habita naquele corpo, porém, como se ele estivesse não dormindo, mas não com 100% das suas atividades. E no livro Missionário da Luz, André Luiz consegue retratar isso com maestria. Por quê? Porque a partir dos 7 anos, não é à toa que nós começamos a ser alfabetizados próxima dessa idade. As crianças já começam a desenvolver o seu caráter também. Daí a importância de um dos sentimentos mais importantes que Jesus nos deixa, que é o amor incondicional. E eu estou contando dessa imagem, porque quando a gente fala de criança, eu acho que não existe nada mais puro, mais lindo, mais sublime do que criança. Porque a criança, ela não distingue o bem e o mal, o branco do preto, o gordo do magro, o alto do baixo. A criança é criança. E se ela tiver outra criança, ela não vai perguntar de onde aquela criança veio, ela vai querer brincar com aquela criança. E hoje, tudo o que a gente precisa é que as pessoas entendam cada vez mais que o nosso corpo nada mais é do que um envoltório. Somos todos espíritos. Eu não consigo entender, sinceramente, do fundo do meu coração,
o significado do preconceito, seja ele de qualquer forma. Porque se nós fizéssemos apenas o que nos foi deixado como lição, isso não existiria. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Simples. Amar. É fácil amar. É fácil amar sua mãe. É fácil amar o seu pai. É lindo amar o seu filho. Difícil é amar o seu inimigo. Difícil é amar aquele que lhe maldiz, aquele que teoricamente não gosta de você, não vai com a sua cara. Mas a este que nós temos que amar também. Já na questão 350 do Livro dos Espíritos, o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes da escolha que fez. Olha a resposta que o Espírito da Verdade nos dá. Queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez que encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada. E, se a crê acima de suas forças, recorre então ao... Talvez um dos males atuais e milenares que todos nós sempre devemos estudar, conhecer e principalmente atentar, que é exatamente quando esse espírito já não se sente tão forte, ele recorre ao suicídio. Por quê? Porque o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Somente Deus tem esse direito. O louco que se mata não sabe o que faz. Está lá, também no nosso Livro dos Espíritos. Só que não se pode apenas culpar o irmão que se suicida. Não. Por quê? Aquele que ceifa a sua vida, antes de fazê-lo, urra por ajuda. Eu não quero adentrar o tema do suicídio, porque o suicídio não é o nosso tema proposto. Mas como a gente está falando entre vida, corpo e alma, é muito simples. Quando uma pessoa, no desespero, decide tirar a sua vida, ela não quer se matar. Ela quer acabar com o problema que ela tem. Ela acha que ceifando a sua vida, ela vai acabar com o problema. Simples assim. Só que, infelizmente, nós sabemos que não. E para que isso não aconteça, aí é a nossa responsabilidade de irmãos cristãos encarnados, de praticarmos a nossa maior obrigação como cristãos, a caridade. Por que caridade? Porque a caridade é você ouvir, a caridade é você conversar. A caridade não é só você dar um dinheiro, uma comida, uma roupa. Às vezes você dá uma roupa, essa roupa aqui eu não uso, eu vou dar para uma pessoa e vou fazer caridade. Isso não é caridade, já falei isso uma vez, isso é doação. Caridade é fazer com carinho. É você sair daqui, tem uma pessoa que você nunca viu, que às vezes ela não quer nem te pedir dinheiro e você já põe a mão na carteira. Ela só quer perguntar alguma coisa, ela só quer saber onde é tal lugar. Isso é caridade. E às vezes a gente não está preparado, muitas das vezes a gente não está preparado para ouvir, nem tampouco aconselhar. Mas essa é a nossa obrigação. E às vezes, essa pessoa está dentro da nossa família. Quantas e quantas vezes, na atual situação em que estamos, as pessoas não conseguem prestar atenção em quem está na sua frente, por conta de um telefone celular ou de uma distração. Agora, em épocas de quarentena, eu acredito que todos nós já tenhamos alguns pensamentos diferentes, porque nós estamos resgatando uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo:
O pai ficar o tempo com o filho, a mãe ficar o tempo com o pai e com o filho ficar em casa com os pais. O nosso mundo, às vezes as coisas acontecem justamente para que elas sejam realinhadas, para a gente revalorizar coisas que estavam perdendo seu valor. Ah, César, mas tudo bem, que isso tem a ver com o tema? Vou chegar lá. Lembra quando eu disse que nós, quando recebemos o nosso espírito, quando criança, e esse vai nos acompanhar durante a nossa existência toda? Pois bem, é minha obrigação fazer com que esse espírito evolua. É o meu espírito. E como ele vai fazer e como que ele vai conseguir esse processo evolutivo? Através das minhas atitudes, através do meu conhecimento. Nós já estudamos a evolução intelectual, a evolução moral, através das minhas ações. A vida nada mais é do que uma prova constante. E sempre, irmãos, sempre nós estamos sendo observados. Quer queira pelos nossos superiores no trabalho, quer queira pelos nossos colegas de trabalho e principalmente, quer queira por aqueles que nos veem como exemplo. E aqueles que nos veem como exemplo, a esses, sim, nós temos a obrigação de sermos o melhor. O que não é fácil, porque somos seres humanos, dotados de defeitos, inúmeros defeitos. Mas a partir do momento em que nós já tenhamos a percepção de que aquilo sim é a minha missão, nós já damos um passo. Eu vou falar mais uma vez essa frase, porque essa frase ela tem que ficar marcada em nossos corações, para que a gente sempre fique com as nossas antenas parabólicas ligadas. Aquele que ceifa a sua vida antes de fazê-lo urra por ajuda. Aprendamos a observar mais. Aprendamos que tão logo essa pandemia acabe, que sejamos mais efusivos. Eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, todo mundo vai querer dar um abraço bem gostoso, né? Que vontade que dá de dar um abraço, né? Aquele abraço que transmite energia, que transmite paz. Eu sempre costumo dizer que o abraço é o encontro da alma. Quantas e quantas vezes você está com um problema dificílimo de achar uma solução, alguém vem e te abraça, aquilo te acalanta de uma forma que você fala, está ali a saída, é o amor. É importante ressaltar que no intervalo entre uma concepção e o nascimento, já na concepção, o espírito começa a perturbação e a senhorar-se, advertindo de que é a chegada a hora de tomar uma nova existência. Ou seja, o espírito lá, enquanto o espírito que já foi designado na concepção, ele fica num estado meio atônito, sabendo que vai chegar o momento em que ele vai realmente unir-se àquele corpo material e dar origem à vida. Não existe vida sem espírito, não existe. Só que até esse momento acontecer, ele já sabe que ele é designado para aquele momento. Então ele também sabe que a sua missão já está começando ali. E às vezes, nós sabemos o quão difícil é para algumas mães conseguirem chegar até o final da gestação. E o quão difícil é para algumas mães gerar um filho. Mas tudo isso é desígnio de Deus. Ao nascer, o espírito inicia uma nova existência e é necessário que se aprenda a servir de seus instrumentos. A vida intrauterina é aquela da planta que vegeta, ou seja, existe, mas ainda não tem a atividade que ele vai ter quando ele nascer. A criança vive a vida animal, o homem possui em si a sua vida animal e a vida vegetal, de que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Animal, vegetal, e quando vem o seu nascimento, aí nós somos completos com o corpo físico, o nosso germe e o nosso espírito. Toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito encarnado. E num possível caso de escolha entre salvar a mãe e um novo filho, isso a gente já está falando com relação ao aborto, né? Porque também é um outro tema que demandaria muito tempo para estudo,
que é aquela coisa que às vezes aquela situação em que nós nos deparamos, que a vida nos depara, em que cabe a decisão entre salvar a mãe ou o filho. E o Espírito da Verdade nos responde que, naquele momento, dar-se-á preferência a sacrificar a existência do ser que ainda não existe ao ser que já está encarnado. Eu penso e acho muito interessante a gente estudar a doutrina espírita, porque tudo o que acontece, se a gente olha numa visão material, nós não conseguimos entender. Quando você traz para o âmbito espiritual, as coisas fazem sentido. Por quê? Porque eu fico imaginando, e todos nós conhecemos um caso, no meu caso eu conheço vários casos, de pais que já tentaram 2, 3 vezes e nunca conseguem. O filho, eu tenho um amigo que, por exemplo, o filho dele nasceu, viveu 3 meses e desencarnou. A mulher dele novamente ficou gestante, nasceu o filho 4 meses, outro filho desencarnou. E ele tem uma percepção disso que é completamente maravilhosa. Ele pensa, e ele me disse, ele falou, olha César, a dor é imensurável, mas eu sei que eu fui escolhido por Deus para ajudar esses irmãozinhos e para que eu também me ajude. Eu não sei se eu teria essa grandeza de conseguir formular um pensamento desse, mas eu sempre, em minhas orações, eu agradeço a oportunidade de ter uma pessoa como uma pessoa dessa no meu ciclo de amizades. Porque a partir do momento que a gente consegue se desprender do meu e pensar no próximo, a gente já está dando uma das maiores provas de humildade. E a humildade e a caridade são as alavancas que impulsionam a nossa evolução, que são exatamente o contrário do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que são as nossas chagas e que nos prendem nesse plano e atrasam a nossa evolução. Tudo tem muito nexo. Quando você abre a obra-prima, né? A primeira obra de Allan Kardec, e na sua primeira página, depois que você passa ali o prefácio ali, tem nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. O ciclo, ele é perfeito. Cabe a cada um de nós as rédeas de condução desse ciclo. É maravilhoso, é fantástico, quando conseguimos sentir o amor verdadeiro do nosso Mestre Jesus através de ações, de atitudes, de sorrisos. E aquele momento em que nós estamos desesperados, com problemas, e que estamos urrando por socorro, é nesse momento em que nós devemos lembrar de que a nossa vida é nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar. Esse é o nosso caminho. É difícil, é complicado, é árduo, mas é necessário. O simples fato de, durante uma pandemia, nós estarmos aqui buscando o conhecimento espiritual e principalmente nos doando a espiritualidade, já demonstra que nós estamos buscando o caminho. A casa espírita, ela nada mais é do que o nosso hospital de almas, mas não um hospital onde você só vai quando você está precisando, não. Você vai também para agradecer, para dizer a Deus da importância que você sabe, que você sente de hoje estar encarnado, tendo o seu espírito,
tendo o seu corpo, tendo tudo o que você merece. E com esses ensinamentos, eu tenho certeza que todos nós, quer queira, demande o tempo que for necessário, um dia estaremos todos juntos e com as lembranças do quão difícil foi toda a nossa jornada, mas o quão vitorioso é o banquete que nos é preparado. As nossas referências foram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro, como eu citei, Missionário da Luz. E eu tenho certeza que a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, os espíritos de luz, estarão nos acompanhando, estarão trilhando junto conosco essa jornada que não está sendo fácil. Mas eu peço humildemente e encarecidamente a cada um dos meus irmãos aqui presentes, ressalto e prometi a mim mesmo que todas as vezes que pudesse iria falá-lo, da importância da realização do Evangelho no lar. Realinhe as energias da sua casa, blinde a sua casa de energias negativas e, principalmente, estude o Evangelho com a sua família. O poder de transformação é imensurável. Que a paz, o amor, a benevolência e a sabedoria do Mestre Jesus possam habitar em todos os vossos corações, e agradeço humildemente por terem escutado este irmão que aqui vos falou, com muito amor e, acima de tudo, com muito respeito. Boa noite. Só temos que agradecer, queridos irmãos, por tudo aquilo que nós recebemos na noite de hoje, os ensinamentos que foram trazidos aqui, e que nós possamos internalizá-los dentro de nós, não é, meus irmãos? Pôr em prática tudo isso, lembrando-se que nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus no momento, não temos toda a eternidade para evoluir no amor, deste amor ensinado e vivenciado por Jesus. Agradecemos o nosso querido irmão pelo tema da noite e que possamos, nesses instantes, dinamizar as nossas forças interiores em benefício dos que sofrem, dos que necessitam, de irmãos nossos presos nos leitos de dores, hospitais, maternidades, asilos, leprosários, casas de doentes mentais, presídios, enfim, onde houver a dor e o sofrimento, que possa as nossas vibrações de amor ser levado a todas essas criaturinhas. Em especial, meus irmãos, nesse momento pela qual a humanidade está passando, pelos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, dos transportes, da alimentação, enfim, todas essas criaturas que se expõem ainda muito mais do que nós, para que realmente nós possamos seguir a nossa vida, seguir a nossa trajetória, e que tudo isso sirva de lição para todos nós, porque de todo sofrimento o importante é nós tirar o ensinamento. E agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, vamos proferir a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de nossos guias e mentores espirituais, está encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite.